Um segundo ponto que ele fala é o de definir o currículo, mas essa definição do currículo acontecer tendo uma ampla participação dos professores e das professoras. E nessa definição do currículo para alfabetização, a gente ter claro que metas, que expectativas de aprendizagem a gente tem para cada uma dessas etapas. Então, que a gente consiga colocar à frente da gente o que a gente quer. A gente está desenvolvendo isso por quê? O que a gente quer construir com isso? Aonde a gente está querendo chegar? Quer dizer que todos vão chegar no mesmo ponto, da mesma forma? Não, né? Mas a gente tem um objetivo, a gente tem onde quero chegar. E isso não individualmente, isso coletivamente, isso a nível de rede. Um terceiro ponto é um conjunto de condições para o bom exercício do alfabetizar. Então, o que significa esse bom exercício do alfabetizar? Significa que isso aconteça de uma forma significativa para a criança, que seja envolvente, que a criança entenda o que quer dizer ler, escrever, que esses textos façam sentido na vida da criança. A gente vai conversar muito sobre isso hoje à tarde. Dentro desse conjunto de condições para o bom alfabetizar, ele traz alguns tópicos que são muito importantes e que estão sendo considerados, esses 3 pontos anteriores, eles estão sendo considerados em Massaranduba, e dentro desse conjunto de condições, esses tópicos que são apresentados agora também estão sendo considerados. Então, o primeiro deles é o direito dos professores à formação continuada, né? Em muitos municípios isso não acontece. A necessidade de especializar os professores na alfabetização. Muitas redes dizem assim, mas isso deveria acontecer lá na formação inicial. Sim, a formação inicial, ela tem que dar um suporte, mas a formação inicial, por si, não consegue fazer o aprofundamento que é necessário para um processo de alfabetização ou, se vocês preferirem, de trabalho com a linguagem escrita, que seja desde a educação infantil, de uma forma mais aprofundada. Por quê? A formação inicial, vocês imaginam que todos vocês tenham cursado pedagogia ou se não cursaram pedagogia, cursaram outra licenciatura, tem que dar conta de muitos conhecimentos num curto espaço de tempo. Então, o dar conta desses conteúdos pedagógicos tão numerosos nesse espaço de tempo, impossibilita um aprofundamento, principalmente na alfabetização, que é a parte mais complexa desse processo. Então, aonde isso precisa acontecer? Isso precisa acontecer por meio da formação continuada, e que aí é o que Massaranduba está buscando fazer. Precisa incentivar a permanência do professor na alfabetização. Então, aquele professora, que está com 2 anos, 3 anos, 4 anos de experiência, ou que está iniciando agora, é muito importante que a gente consiga dar uma continuidade, que esse professor consiga, no ano seguinte, nos anos seguintes, ir revendo aquilo que fez no ano anterior, que ele consiga perceber, olha, isso eu fiz, mas não deu muito certo, então como que eu consigo melhorar? E que a gente consiga criar, em torno dessas discussões, grupos que se apoiem, que se ajudem, que troquem ideias, né? Então, a formação, ela tende cada vez mais a ir por esse caminho, não só de uma pessoa falando, mas da gente contribuindo, de um trocando com o outro, de um apoiando o outro, um ajudando o outro. Um outro ponto são as melhorias nas condições de trabalho dos professores. Então, a importância do tempo para o estudo, que é uma coisa que vocês estão tendo, é um tempo que vocês estão tendo. A necessidade de que se entenda que esse ensino precisa ser voltado ao letramento, então, ao uso da linguagem escrita nas práticas sociais, o apoio aos estudantes com mais dificuldades, a avaliação diagnóstica periódica, baseada nessas metas, nessas expectativas definidas coletivamente, pensar o papel das famílias, partindo do que é próprio desse contexto, como que essas famílias são,
eu ouço o secretário de Educação falando de Massaranduba, e o pessoal da secretaria também, e eu vejo uma paixão, assim, por deixar claro que se quer construir sujeitos que valorizem esse lugar, que entendam esse lugar, que tornem esse lugar um lugar muito bom para se viver, que não seja uma cidade onde as pessoas só vão visitar ou só vão descansar depois de ter trabalhado em outros lugares durante o dia, em outra cidade, que lá seja o lugar, que aí seja o lugar, onde muitas possibilidades aconteçam. E aí, quando a gente olha para o papel das famílias, a gente tem que considerar que essas são famílias que moram em Massaranduba, que têm uma determinada história, uma determinada cultura, um determinado contexto social. Então, o que é próprio desse lugar? Então, e aí pensar esse papel das famílias. Mas entendendo que a escola é a instituição responsável socialmente por assegurar a alfabetização. Então, é como agora isso está se explicitando ainda mais no contexto que nós estamos vivendo. Por quê? Apesar das famílias contribuírem, colaborarem, quem é a instituição que precisa pensar, propor, planejar as ações que vão ser desenvolvidas? É a escola, né? Então, imagine em períodos normais, né, com a criança dentro da escola, essa responsabilidade nós temos que abraçar, nós temos que trazer para nós, e nós temos que mostrar que essa aprendizagem, ela é uma aprendizagem que só se dá mediante a mediação, e que o profissional mais indicado, a pessoa mais indicada, a pessoa mais habilitada a fazer isso, é o professor de alfabetização. Então, a gente precisa colocar isso claramente para as famílias. E aí, quando diz colocar o letramento no centro das práticas cotidianas, desde a educação infantil, prover a escola e a sala de aula de bons livros e de espaços de aprendizagem, a gente já está indo por aquela proposta que a Daniela coloca quando ela vai discutir com um grupo os espaços de aprendizagem. Então, esses espaços de aprendizagem, eles precisam pensar isso também. Como que nesses espaços se interage com a leitura, como que se interage com a escrita. Então, isso é uma ideia bem geral do que significa pensar uma política de alfabetização. É isso que nós estamos pensando. Então, aqui, nesse espaço, né, nesses momentos que nós estamos nos encontrando, nós estamos discutindo essa condição do professor fazer essa boa mediação, da gente ter um currículo que preveja o que trabalhar, como trabalhar, o que é importante trabalhar, né? Então, esse especializar os professores na alfabetização, então, tudo isso a gente está fazendo por meio desses nossos encontros formativos. Essa política, ela não é isolada, ela está acontecendo dentro de um contexto maior. Que contexto maior? O contexto maior é aquele que foi apresentado para vocês nessa semana. É um contexto que tem como principal diretriz curricular a ecoformação, e que pretende, com isso, formar, constituir sujeitos que sejam criativos, inovadores e que vivenciam um processo de formação que é integral. Que uma coisa não vai estar separada da outra, que as coisas vão estar interligadas. Então, os projetos ecoformadores, essa ideia da ecoformação permeando tudo, dando direcionamento para tudo, isso precisa estar presente na alfabetização também. Então, é nesse contexto que nós estamos pensando essa política, é dentro disso, dentro dessas diretrizes. Muito bem, e aí nós estamos percorrendo um caminho, então, na construção dessa política. Esse caminho, ele já se iniciou lá em janeiro. Esses 2 quadrinhos verdes que vocês estão vendo, são os que nós já vivenciamos. Vejam que nós temos um certo caminho aí para percorrer. Então, o que a gente fez daquele nosso primeiro encontro lá em janeiro? A gente fez
uma contextualização histórica da alfabetização no Brasil, trazendo alguns conceitos fundamentais. Por quê? Se a gente não trabalha com isso, aquilo que a gente fez lá naquele momento, a gente não consegue olhar para aquilo que a gente faz no dia a dia e perceber por que caminho a gente está indo, que é aquilo que o Simão falava antes, né? O que nós queremos para a alfabetização? Às vezes a gente está fazendo com a melhor intenção e a gente não entende que o resultado final disso não é aquilo que a gente pretendia. O segundo encontro, nós trabalhamos um ponto de partida, olhando para o processo de apropriação da linguagem escrita das crianças de Massaranduba. Então, foi aquele momento que nós olhamos para as escritas das crianças e nós fizemos uma avaliação diagnóstica, que não foi bem concluída, né, devido ao que veio logo a seguir, logo depois, 2, 3 semanas depois, teve a suspensão das aulas. Mas a gente fez aquele movimento e nós conversamos bastante sobre isso, assim, sobre essa importância da gente olhar para todas as nossas crianças, mapear e ver em que condições elas estão, o que elas já sabem e o que a gente precisa fazer. E aí, nós vamos andar por esses outros quadrinhos azuis que aparecem, nós vamos andar por eles, delineando, construindo essa política. Então, o desafio que nós temos hoje é de entender um pouco melhor essa discussão sobre o letramento como um contexto para o processo de alfabetização. Então, quando a gente fala de trabalhar com os gêneros textuais, a gente não está falando só em pegar alguns tipos de textos e trabalhar com eles, a gente já vai conversar sobre isso. A seguir, no próximo encontro que nós vamos ter, nós vamos trabalhar com um sistema de escrita alfabética e análise linguística. Eu já vou situar isso tudo para vocês entenderem assim, por que é esse percurso que nós estamos percorrendo. O encontro que nós vamos ter em agosto, se eu não me engano, não, em julho, acho que esses 2 encontros a seguir são em julho, que é leitura e escuta, e depois a produção de textos escritos. Então, a cada encontro, nós vamos trabalhar com um desses aspectos do processo alfabetizador. Depois, nós vamos ter a discussão sobre a oralidade, e aí eu consegui esconder, peraí, agora aqui apareceu. A discussão sobre a oralidade, que faz parte desse processo de apropriação da linguagem escrita, e um processo de sistematização final, então, se é isso tudo que nós discutimos, se é isso que a gente quer para a rede de Massaranduba. O que vai acontecer a cada um desses encontros? Eu tentei organizar aqui uma ideia, peraí, por algum motivo eu não consigo passar a minha, aqui, entrou o triângulo? Pessoal? Gente? Sim, professora. Sim. Foi todo mundo embora. Foi todo mundo embora, vou deixar eu sozinha. Que bom que vocês estão aí. Bom. Não está sozinha, não. Levei um susto. Então, como que vai acontecer, que movimento nós vamos fazer em cada um desses encontros? Em cada um desses encontros, nós vamos ter sempre um momento de um estudo teórico, que é muito importante para a gente saber aonde nós estamos nos fundamentando, o que as pessoas já estudaram sobre isso, o que as pessoas já organizaram de conhecimento sobre isso. A gente não precisa inventar a roda toda vez, né? A gente pode se apoiar naquilo que foi sendo construído historicamente. E aí nós vamos, a partir desse estudo teórico, sempre elaborar expectativas. O que nós esperamos que as nossas crianças aprendam com relação a isso, entendendo que há especificidades, o que se espera na educação infantil não é o mesmo que se espera no primeiro ano, que não é o mesmo que se espera no segundo ano, e nós vamos sistematizar, de acordo com isso, orientações para o trabalho pedagógico. Então, essa triangulação é para a gente ter uma ideia do movimento que nós vamos fazer
a cada encontro. Então, eu vou voltar um pouco à tela anterior, assim, a cada um desses encontros, a cada um desses aspectos que nós vamos trabalhar do processo de alfabetização, nós vamos fazer este movimento. E aí, fazendo parte dessa sistematização, nós vamos, a cada encontro, fazer um registro disso que foi discutido, combinado, encaminhado. Então, todos os pontos importantes que foram discutidos, aquilo que a gente considerou que é expectativa de aprendizagem, aquilo que a gente entende que é muito importante que aconteça no trabalho pedagógico, nós vamos registrar com o aporte teórico já acompanhando, e nós vamos organizando isso. Então, uma coisa vai ser base para outra, e a gente vai organizando o processo assim. E agora, a partir de agora, eu passo a retomar bem rapidamente os principais aspectos do caminho que nós percorremos até agora. Então, que principais conceitos que nós já temos naqueles 2 encontros verdinhos lá, né, o que a gente já foi organizando de ideia, e que talvez a gente vai precisar retomar, sim, mas a gente já tem essas ideias discutidas, organizadas. Então, nós partimos de um conceito de alfabetização, né, a gente partiu de um momento em que vocês colocaram inicialmente o que vocês entendem por alfabetização, o que vocês entendem por letramento, a gente fez uma discussão, né, e a gente organizou essa ideia, né, de que a alfabetização, ela significa o ensinar, o aprender a ler e a escrever. O que não quer dizer que isso aconteça de uma forma mecânica, de uma forma somente técnica, tá? Então, essa discussão nós fizemos, nós discutimos o conceito de letramento, a gente discutiu lá no primeiro encontro já o conceito de letramento, pactuando, né, organizando, que ele se refere ao uso e às funções da língua escrita na sociedade letrada, que nós vivemos numa sociedade grafocêntrica, que tudo gira em torno da leitura e da escrita, e que quando a gente discute o letramento, a gente olha para como que essa linguagem escrita, ela existe socialmente, como que ela funciona, o que as pessoas fazem com ela, né, na sua vida, e entendendo que a escola é uma agência de letramento, a escola é um espaço de letramento, então, dentro da escola também tem determinadas atividades de leitura e de escrita que acontecem e que são próprias desse espaço. Então, tudo isso nós já fomos discutindo, nós não precisamos aprofundar nesse momento. Nós também fizemos, já lá naquele primeiro encontro, como eu coloquei lá no quadro verdinho, no primeiro, essa contextualização histórica da alfabetização no Brasil, né? Então, como é que começa lá em 1890, como é que é esse primeiro momento, que inicia com o método sintético, e aí a gente vai para um segundo momento que trabalha com o método analítico, e depois o método eclético, que mistura tudo, e aí vem o construtivismo, que diz que não tem mais método nenhum, que o que importa é olhar para como a criança aprende, e a gente chega a um quinto momento, que é o que eu entendo que a gente está vivendo agora, em que o construtivismo continua presente, eu deveria ter colocado ali os métodos, todos os métodos anteriores continuam presentes, a alfabetização numa perspectiva discursiva, que tem como base a teoria histórico-cultural, está presente, e os estudos do letramento também. Então, eu coloco essa tela de fundo, com tudo se ligando, assim, porque é como a alfabetização se faz presente nas escolas. Apesar dessas flechas estarem colocadas de uma forma linear, não é linear esse processo. Um momento vai se sobrepondo ao outro institucionalmente, mas na prática, no dia a dia, na vida das salas de aula, não é isso que acontece. Então, os professores, eles vão desenvolvendo a sua ação de acordo com aquilo que eles
entendem que é o melhor para se fazer naquele momento. Então, eles vão ir com aquilo que eles já sabem fazer, aquilo que eles têm segurança, eles têm firmeza em fazer. Então, a gente só vai conseguir construir propostas diferentes, a gente só vai conseguir produzir uma mudança se isso se tornar concreto, palpável para os professores. O que não significa jogar fora a história, não é isso. Não é isso. Cada um desses momentos mostrou que algo é importante. Agora, uma coisa que eu quero alertar, e que eu considero fundamental que a gente tenha clareza, é que essa preocupação tão grande que se teve na maior parte da história da alfabetização com os métodos, e que continua existindo, que continua sendo importante, ela é uma parte, ela não é a única preocupação. A alfabetização, ela não se reduz a um método, ela é muito mais ampla e muito mais complexa que isso. Então, a gente tem que cuidar, porque eu vou colocar uma única possibilidade para a alfabetização, que já se entendeu no decorrer da história, que é tão complexa e que envolve tantos aspectos, significa voltar a esse primeiro momento que vocês estão vendo ali. Essa primeira flechinha que está aparecendo ali, do método sintético, é onde acontecia um único método. Então, significa voltar para 1890 e jogar fora toda a história que a gente viveu na alfabetização no Brasil, e que foi uma dura história, uma história marcada por muito fracasso, por muito sucesso, pela produção de muitos analfabetos e analfabetos funcionais, que nós vimos lá no primeiro encontro. Então, a gente precisa ter maturidade, consciência e conhecimento para entender que a gente tem que avançar, não retroceder. Tá? Então, essa ideia da querela dos métodos, infelizmente, ela voltou. Né? Então, a gente precisa estar adiante disso, um passo à frente disso. Bem, essa história toda e esse quinto momento, principalmente esse quinto momento, ele tem um suporte muito forte, um suporte teórico, um suporte de conhecimento muito forte, e que tem essas pessoas que estão aí na tela de vocês como pilares. Elas têm tendências diferentes, elas pensam coisas diferentes, pesquisam aspectos diferentes, mas cada uma delas trouxe uma contribuição enorme para a alfabetização no Brasil e para a gente chegar a um ponto de maturidade que eu entendo que a gente tem agora. Então, eu apresentei essas pesquisadoras também lá no nosso primeiro encontro, né, que são a Magda Soares, a Angela Kleiman, a Rosane Rojo, a Maria do Rosário Longo Mortati e a Ana Luísa Smolka. A Smolka e a Mortati, elas se aproximam mais da teoria histórico-cultural. Elas vão mais por esse caminho. A Magda Soares, ela trabalha com o letramento, ela trabalha com a ideia da leitura e da escrita como prática social. Eu acho que ela é uma das principais pesquisadoras dessa questão no Brasil. Ela foi a primeira que conseguiu elaborar isso textualmente, uma das primeiras, mas apesar delas terem diferenças nos caminhos que elas percorrem, todas elas concordam que a gente avançou muito nos últimos 15, 20 anos em termos de alfabetização no Brasil. Eu deveria ter colocado aqui, porque tem uma forte influência no Brasil, a Emília Ferreiro, porque a Emília Ferreiro, ela não é brasileira, ela não é pesquisadora do Brasil, mas ela tem uma fortíssima influência na forma como a alfabetização acontece no Brasil. Então, a partir das ideias delas, que vão por esses caminhos diferentes, eu entendo
isso é uma leitura minha, que a gente chega a um momento de equilíbrio, aonde a gente tem, a gente entende que tem aspectos desse processo de aprendizagem, da leitura da escrita, dessa alfabetização, na perspectiva do letramento, que precisam ser trabalhados. Então, que aspectos são esses? São exatamente esses aspectos que depois a BNCC também vem e coloca, e que aí o documento do território catarinense, né, em coerência com a BNCC, também coloca, que são de que a gente tem um desafio de trabalhar com esse processo de leitura, com esse processo de escrita e produção textual, com esse processo de oralidade e com esse processo de análise linguística e desenvolvimento da consciência fonológica. Então, esse esquema que a gente vê que inicia ali na leitura e na escrita e que daí vai circulando, ele não tem fim. Ele é cíclico, ele é, na verdade, mais do que cíclico, ele é em espiral, ele vai se complexificando, se ampliando e se complexificando a cada nova experiência que a criança vai vivendo na escola, mas e na educação infantil. Quando eu falo escola, eu estou falando de instituição educativa, não quer dizer que eu estou falando só da escola de ensino fundamental. Então, nós, professores, nós precisamos olhar para isso, esses são os nossos principais objetos de conhecimento, e a gente precisa entender, dentro da BNCC aparecem, se eu não me engano, 36 objetos, mas se você for olhar, de fato, são esses objetos de conhecimento que nós temos, porque eles se desdobram naqueles outros. Então, esses são os principais objetos de conhecimento que nós temos. Eles todos precisam acontecer num contexto de letramento. Então, não existe mais pensar alfabetização pura e simplesmente, no sentido restrito da palavra, como se a gente fosse simplesmente estudar as letras, separar em consoantes e vogais, formar sílabas, formar palavras, e seguir esse processo sequencial. A alfabetização, no contexto atual, no contexto que a gente vive, ela é impossível ser pensada fora das práticas de letramento. Ela está imbricada, ela precisa acontecer junto com as práticas de letramento. Agora, somente as práticas de letramento não são suficientes, porque de nada adianta a criança participar de momentos maravilhosos de leitura, saber para que se usa uma lista, como que se usa, entender o que significa mandar uma mensagem de WhatsApp, quais são boas literaturas, se ela não tiver autonomia para produzir os seus textos, para dizer o que ela pensa, para usar essa escrita. Então, a alfabetização, ela precisa vir junto. A gente precisa ter clareza disso, e ela precisa vir nós precisamos ter muito clareza do porquê que nós estamos alfabetizando as crianças. Então, essas são as dimensões desse processo de alfabetização e letramento, e é por esse caminho que nós vamos trilhar, por isso, aquelas etapas que estão lá naqueles quadrinhos, né, que nós temos lá para vivenciar. Bem, então, de onde partir para isso? Foi o movimento que nós fizemos em fevereiro. A gente fez um olhar, a gente organizou um olhar para o que as crianças já sabem sobre como escrever. Naquele momento, nós olhamos para como escrever, mas isso a gente conversou. Quando a gente pensa num perfil de turma, de escola ou de rede com relação à alfabetização, a gente precisa olhar para o que a criança sabe escrever e ler, para os conhecimentos que ela tem da letra, o que ela conceitua por palavra, por frase, por texto, né? E um perfil da turma não se reduz a isso, tem outros conhecimentos que precisam ser contemplados. Mas, naquele momento, nós olhamos para essas escritas, conversamos para olhar para as escritas, pensando em como se dá esse processo de apropriação. Então, isso também nós discutimos, né? Como que a criança vai elaborando essas ideias, essas hipóteses. Nós pegamos como referência o material da Emília Ferreiro, as hipóteses que ela organiza, mas a gente conversou de que isso é uma referência, né? Isso é uma referência
para a gente conseguir fazer o que a Emília Ferreiro mais queria, que era aprender a olhar para a criança, entender que ela pensa, que ela tem ideias. Então, essa referência, ela pode dar uma orientação para a gente, assim, olha, as crianças dessa turma, elas pensam a escrita assim, o Joãozinho pensa assim, o Paulo pensa assim, o Marcos pensa assim, uma referência, né? A gente não pode usar isso como se fosse uma lei, né? Como se fosse algo rígido e certo, até porque, mesmo durante o processo de produção de uma escrita, que as crianças vão escrever o que elas pensam, como que se escreve uma palavra, o nome de um brinquedo, o nome de um alimento que elas gostam, às vezes, do início da produção da lista de palavras para o final, elas já mudam o que elas pensavam, porque aquela atividade, aquela proposta faz elas pensarem, e nesse pensar, elas vão, nesse mesmo momento, revendo aquilo que elas pensavam. Então, é uma referência, tá? Vamos ter isso claro na nossa proposta, de que isso é uma referência. E aí, a partir dessa discussão, desse processo de apropriação, de como que se dá, né, do que a gente pode ter como referência, nós fizemos o mapeamento, esse mapeamento, a Verena me passou e eu organizei mais ou menos, ele não está muito exato, mas é para a gente ter uma ideia, naquele momento, lá em fevereiro, essas ideias das crianças sobre a escrita, mas eram as crianças do primeiro e do segundo ano, porque eu lembro que do pré a gente não conseguiu concluir, do pré 1 e do pré 2. Então, ficou para concluir depois, mas aí, com tudo isso que aconteceu, acabou que não concluiu. Então, vejam, nós temos aqui o primeiro ano em azul, o segundo ano em laranja. Então, a gente percebe, assim, como tem uma quantidade grande no primeiro ano de crianças que têm uma hipótese de escrita que pode ser considerada pré-silábica, né, que não faz relação daquilo que fala com aquilo que escreve, e no segundo ano, uma quantidade grande de crianças alfabéticas, o que não significa ter uma hipótese alfabética, que elas já dão conta, que elas já estão alfabetizadas, né, porque ali tem muito caminho a percorrer ainda, porque precisa de uma ortografização dessa escrita, né, mas aqui a gente tem, então, já um delineamento, uma base, uma ideia para olhar para a rede de Massaranduba. Isso é importante que se desdobre em cada escola, em cada turma, né. Bem, então, esse movimento a gente fez. A gente tem como referência para trabalhar com isso a base, o currículo do território e o que já foi produzido, construído, discutido no município de Massaranduba. E aí a gente sabe que a gente tem como desafio colocado nessas propostas, tanto na BNCC quanto no documento do território catarinense e o documento de Massaranduba, nós temos bem direcionado a questão da linguagem escrita, da alfabetização, para a educação infantil, a ideia de que o campo de experiência da escuta, fala, pensamento e imaginação está direcionado para pensar essa questão, não isoladamente, mas está direcionado, e que as crianças que entram no ensino fundamental, nas turmas de primeiro e segundo anos, tem uma organização que se chama de campos de atuação, né, os campos de atuação, lembram que a gente fez a dinâmica com os post-its, né, da vida cotidiana, a vida pública, as pesquisas e os estudos, o campo artístico-literário, e daí tem um campo que é destinado ao que tem que se trabalhar em todos os campos. Dentro disso, as práticas de linguagem, que aqui eles chamam de práticas de linguagem, mas eu considero que são os nossos principais objetos, e eles vão se desdobrar em objetos menores e objetivos de aprendizagem. E o desafio que se coloca, né, principalmente
documento do território catarinense, mas também na BNCC, quando fala em competências que vão ser desenvolvidas ao longo do ensino fundamental, que isso aconteça de uma forma interligada, né, que seja um percurso formativo, que esse seja um movimento ininterrupto, que haja uma articulação entre os diferentes componentes curriculares e que se supere a ideia de transição. Então, que não haja uma fragmentação, nem entre disciplinas no ensino fundamental, mas também que não haja essa fragmentação entre modalidades da educação infantil para o ensino fundamental, e daí dentro do ensino fundamental, da alfabetização, do primeiro ano para o segundo ano, do segundo ano para o terceiro ano. Então, o desafio que se coloca para a educação no Brasil, como um todo, a partir dessa BNCC, é de que todo esse percurso que inicia lá na educação infantil e finaliza lá no ensino médio, todo esse percurso da educação básica, ele seja entendido como um percurso que não tenha fragmentação, um percurso formativo, um percurso articulado, que uma coisa vai se ligando na outra, e que a gente consiga olhar para esse sujeito de uma forma integral, que a gente consiga olhar para todas as dimensões que constituem essa criança que nós estamos trabalhando. Então, não olhar uma hora para o cognitivo, outra hora para o artístico, outra hora para o físico, né? Ela é um ser humano. E no caso de Massaranduba, isso está mais forte, muito mais forte, por conta da diretriz que se tem relacionada à ecoformação. Então, é incoerente a gente ter a ecoformação como diretriz e olhar para a alfabetização como um processo fragmentado, né? Então, ou como uma etapa preparando para a próxima, o pré-preparando para o primeiro ano. Por isso nós estamos juntos, por isso o pré-1, pré-2, primeiro e segundo ano estão juntos, estão discutindo juntos. Bem, então, já naqueles 2 encontros, nós também discutimos essa ideia, né, que então, o que é o coerente e o que se põe a partir desses documentos que orientam a ação pedagógica, mas não só, a partir de tudo que se tem pesquisado sobre a alfabetização e o letramento. Então, tem 2 pontos que são fundamentais e que são os fundamentos para o trabalho. Um é o entender a linguagem como interação, e o outro é entender que essa linguagem como interação, ela se dá por meio do letramento, por meio dos gêneros textuais. Aí eu fiquei olhando para isso e pensando muito assim, né, como é que fica... como que isso porque é fácil a gente falar, e é fácil também a gente repetir essa ideia, mas eu fiquei pensando, como que isso significa para cada pessoa desse grupo? O que se entende por ser linguagem como interação? Então, eu tentei desdobrar, exatamente para o nosso encontro de hoje, essa ideia um pouco mais. Então, o que significa, né? Por que se chega a esse ponto? Por que nessas propostas, tanto na BNCC, quanto no documento do território catarinense, e do de Massaranduba também, apesar de talvez não aparecer diretamente, mas as propostas apontam para isso, por que se entende a linguagem como interação? O que isso quer dizer? Então, eu coloquei algumas ideias aqui para a gente situar isso, né? Quando a gente fala em linguagem como interação, o que a gente está falando? Se eu tivesse num encontro presencial com vocês, eu ia pedir para vocês me dizerem o que vocês entendem por linguagem. E muito provavelmente ia aparecer: a linguagem é uma forma, é como a gente se comunica, a linguagem é como a gente expressa o nosso pensamento, né? E também iria aparecer: a linguagem é um processo de interação. Então, o que quer dizer a gente assumir nesse contexto que a gente entende a linguagem como um processo de interação? Lá no início do nosso percurso histórico, né, lá nos gregos ainda, se entendia
que aquilo que se fala, que a língua, ela servia para representar o mundo, representar o pensamento, representar o conhecimento. Então, tinha um conhecimento que era o idealizado, que era o mais correto, o mais certo. E a linguagem era entendida como se fosse um dom que vinha daquela pessoa, né? Aquela pessoa que elaborava. Então, era uma expressão do pensamento daquela pessoa. Mais recentemente, um pensador chamado Saussure, ele trouxe uma contribuição nova para isso. E ele, olhando para a linguagem, ele começou a perceber que tinha coisas que se repetiam. Tinha um padrão, tinha uma padronização. Então, ele começou a entender a linguagem como um código em que alguém comunica, e esse alguém é o emissor, alguém recebe, esse alguém é o receptor, e o que esse emissor e esse receptor trocam são mensagens. Mas para que essas mensagens sejam compreensíveis, elas precisam estar adequadas a esse código. Elas precisam repetir esse código. Então, vem daí a nossa ideia de alfabetizar, juntando as letras e formando os sons. Quando a gente junta V-I-A da vá, B-I-A da bá, C-I-A da cá, L-A da lá, a gente está seguindo essa ideia de que a linguagem é um código. E mais recentemente, não é que o pensador seja mais recentemente, mas as ideias dele passaram a ser divulgadas mais recentemente, um outro pensador chamado Bakhtin, ele diz que a linguagem, ela é mais do que isso. Ela não é só um código, ela não serve só para passar uma mensagem, ela não é só expressão do pensamento, ela é interação. Sendo interação, ela se constrói socialmente. É por meio dela que nós nos constituímos, nós nos tornamos humanos. Essa linguagem, ela é histórica, porque ela foi se desenvolvendo, ela foi se desdobrando, e ela não está nunca acabada. Ela está sempre em movimento, ela é viva, ela é dinâmica, ela é um processo coletivo. E quando eu falo, agora, nesse momento eu estou falando, eu não sou só eu que estou falando, eu estou falando com base em tudo que eu já vivi, em tudo que eu já li, as pessoas com quem eu conversei, as pessoas com quem eu troquei ideias, as pessoas que eu ouvi, e eu estou fazendo isso com vocês. Então, a gente está criando esse processo, e aí, as pessoas que estão aí me ouvindo, né, que eu não estou vendo, que estão aí me ouvindo, também estão passando por esse processo. Para entender o que eu estou falando, elas estão usando todas essas palavras, todas essas experiências que elas já tiveram de linguagem para entender isso que eu estou falando. Então, isso é entender a linguagem como um processo de interação, como um processo social, como um processo dinâmico. Isso é diálogo. Isso significa, eu vou voltar lá na fala do Simão, lá no início, agora fiquei até na dúvida se foi o Simão, se foi a Ariane que falou, do ter um contexto, né? O texto, ele não vem sem contexto, a palavra não vem isolada, não vem sozinha, ela vem dentro de uma ideia. A letra, ela não vai ter sentido sozinha, ela vai ter sentido no contexto de uma palavra. Então, essa ideia de linguagem como um processo de interação, de diálogo, é que significa, é o que nós temos colocado como propósito para esse processo de alfabetização. Então, quando a gente coloca essa ideia de linguagem como interação, a gente está tentando colocar em prática isso que também o Vygotsky coloca nessa situação que aparece aqui, e que já é bem antiga. Há bastante tempo a gente discute essa ideia, de que a escrita, ela deve ter significado para as crianças. Então, a linguagem não é só o que eu falo, não é só o que eu leio,
né? Não é só o que eu escrevo, ela é tudo isso. Então, quando eu falo a escrita, eu estou falando da linguagem escrita. Ela deve ter significado para as crianças. Ela deve ser incorporada a uma tarefa necessária e relevante para a vida. E só então nós poderemos estar certos de que ela se desenvolverá como uma forma nova e complexa de linguagem, quando ela não for algo só para copiar ou só para decodificar. Quando ela for usada, quando ela é usada, ela se torna linguagem e ela se torna interação. E daí tem uma outra pensadora que eu coloco aqui, que é a Smolka, que aparecia lá no início, naquelas pensadoras, naquelas pesquisadoras que dão suporte à nossa discussão no Brasil, a Smolka. Ela diz assim, que a alfabetização, ela não implica somente a aprendizagem da escrita de letras, de palavras e orações. Nem tampouco ela envolve apenas uma relação da criança com a escrita. A alfabetização implica, desde a sua gênese, a constituição do sentido. Desse modo, ela implica mais profundamente uma forma de interação com o outro, pelo trabalho de escritura. Para quem eu escrevo? O que eu escrevo? Por que eu escrevo? E aí, eu coloco destacado embaixo. O que a gente ensina quando a gente está ensinando a ler e escrever? O que a gente está ensinando? Qual é o sentido de alfabetizar? A gente alfabetiza para quê? Só para a criança ler e escrever? Para ler e escrever o quê? Para quê? Como? Então, eu penso que essas, talvez vocês, talvez seja um pouco puxado a gente ficar pensando nisso assim, dessa forma virtual, mas eu considero que essas são ideias fundamentais para a gente trilhar um caminho que tenha uma coerência. Então, a gente precisa ter uma coerência nisso que a gente vai propor. Essa coerência, ela só vai existir se ela se consolidar na ação pedagógica, naquilo que acontece na sala de aula. Não adianta de nada eu trazer palavras bonitas aqui para falar para vocês, isso é muito fácil. A gente precisa transformar isso, dar concretude para essas palavras que estão aqui. Então, o que significa na alfabetização entender a linguagem como interação? Significa que essa linguagem, né, isso que a gente fala, ganha uma materialidade. Quando fala assim, enunciado, quer dizer os textos. E esses textos, eles podem ser lidos, eles podem ser ouvidos, eles podem ser vistos, e eles podem ser produzidos dentro de um processo interativo. Esses textos, eles são o ponto de partida e eles são o ponto de chegada para o nosso trabalho. Por isso nós estamos discutindo isso hoje. Porque isso é o pano de fundo. Quer dizer que nós só vamos trabalhar com os textos? Não. Mas, para que a gente tenha um contexto para o processo de alfabetização, a gente precisa ter esse ponto de partida, né? E esse texto, ele tem diversas, ele pode se apresentar de diferentes formas. E uma palavra pode ser um texto. Uma palavra pode ser um texto, porque para se chegar na palavra, precisou de uma elaboração anterior. Então, quando se organiza o componente curricular em 4 eixos, a gente está trabalhando com essa concretude que está colocada na primeira parte aqui da tabela, de que os textos podem ser lidos, então, nós vamos trabalhar isso por meio da prática da leitura. Eles podem ser lidos e ouvidos, eles podem ser vistos e produzidos por meio da produção de textos. Eles precisam ser analisados, a palavra precisa ser analisada, a sílaba precisa ser analisada, a frase precisa ser analisada, o parágrafo precisa ser analisado, para que essa criança tenha uma autonomia de leitura, né? E esses textos, eles podem ser falados, né, enunciados, falados.
E são textos também, isso que nós estamos fazendo aqui, isso que eu estou fazendo aqui com vocês, é a produção de um texto, né? Esses textos, eles podem ter uma característica mais oral, ou eles podem estar mais vinculados à escrita, mas eles são textos. Então, eu vou voltar lá, agora, aqui, na linguagem como interação. Então, eu espero que esse quadrinho que aparece aqui do lado da linguagem como interação, ele tenha um sentido diferente para o nosso grupo agora, né? Talvez só isso que eu fiz aqui não dê conta. A gente só entende as coisas mesmo quando a gente coloca em prática. Então, como a gente vai entender isso, cada vez que a gente for colocar as nossas propostas em prática, planejar, colocar em prática, é que as dúvidas vão surgir e a gente vai entender melhor, a gente vai conseguir consolidar um conhecimento. Ok, e aí a gente tem aqui o nosso outro balãozinho, que são os letramentos e os gêneros textuais. Mas ele não existe se não for vinculado a esse anterior, que é o da linguagem como interação. Então, vamos passar aqui. E aí a gente vai chegar aqui, né? Os letramentos. O que são esses letramentos? E aí a gente conversou sobre isso, eu não vou ficar lendo tudo isso, né, mas vai ficar aqui como referência. O que significa isso? Significa que nós, na nossa vida, na nossa sociedade, nas nossas escolas, nós constantemente estamos produzindo textos. Esses textos, eles trazem uma marca cultural. Eles são próprios de um tempo, eles são próprios de uma época histórica. E isso foi a Ariane que falou lá no início. O que é a marca desse momento? Que tipo de textos a necessidade está nos fazendo usar agora, nesse momento? Textos que até 3 meses atrás a gente até usava, e a gente até sabia, a gente conversou nas nossas formações que a gente precisava usar, que a gente precisava trazer para dentro da sala de aula. Mas, de uma hora para outra, em 2 semanas, eles entraram com tudo, né? E eles desestruturaram o que a gente tinha. A previsão que a gente tinha de, aos poucos, ir trabalhando com isso, né? De uma hora para outra, eles se mostraram, não, nós estamos aqui e nós somos necessários, e sem nós, textos virtuais, vocês não vão conseguir se comunicar agora. Então, essa é uma marca desse momento, é uma marca desse tempo histórico. Os textos são assim. Então, textos, se vocês lembrarem lá do nosso primeiro encontro, que eu citei a carta, né, que quase não é mais usada, o texto de uma revista impressa, de um jornal, que são poucos usados agora, eles vão se transformando, eles vão mudando. Esses textos que nós vamos construindo de acordo com as necessidades que a gente vai vivendo socialmente, eles têm determinadas características, e a escola passou por muito tempo trabalhando com textos que só existiam dentro dela, né? Então, o desafio que se coloca quando a gente pensa em trabalhar com o letramento é abrir a porta da escola, abrir a janela e deixar a vida entrar, deixar essa vida que está circulando socialmente entrar na nossa sala de aula, na nossa prática, e olhar para ela e entender. Então, o nosso papel como professores é isso, é entender, é ajudar as crianças a entender. Como é que se escreve uma receita? Aonde que se usa essa receita? Como é que se escreve um bilhete? Como é que se lê um dicionário? O que eu preciso saber para fazer uma pesquisa num dicionário? Então, esses gêneros textuais, eles precisam ser a base do nosso trabalho. E aí nós discutimos isso trazendo os campos de atuação, né? Que é uma organização como referência. Isso não dá conta de tudo. Isso não dá conta de tudo o que é a riqueza da vida da gente, né, da vida em cada contexto. Mas é uma referência que a gente tem para conseguir olhar e pensar de que jeito a gente usa esses textos quando a gente está no campo da vida cotidiana, no campo da vida pública, estudando e pesquisando, ou quando
um texto mais voltado para o artístico, para o literário, entendendo que alguns deles vão se relacionando uns com os outros, eles vão se imbricando. E olhando para esses textos e entendendo que eles são interdisciplinares, e quem dera a gente consiga torná-los transdisciplinares, né, como é o desafio da proposta de Massaranduba. Então, eles não são da língua portuguesa. Por meio deles, a gente vai para todas as áreas, a gente consegue trabalhar com todos os conhecimentos necessários. A gente trabalha com um conhecimento das ciências, usando textos que é do campo do estudo e pesquisa, mas a gente pode trabalhar também com um texto que é da vida cotidiana, com um gênero textual que é da vida cotidiana, a gente pode trabalhar com uma ideia de coronavírus, que é do campo, que é da área de ciências, do campo artístico literário. Então, isso tudo vai se movimentando muito. O que nós temos aqui é uma referência. E o que nós discutimos na nossa formação, lá de fevereiro, foi, e que nós percebemos naquele movimento que a gente fez com post-its, foi que muitas vezes a gente acaba repetindo muito esses textos. Então, quando nós fomos colocando assim, quais textos que se trabalha no primeiro ano, quais no segundo, quais na educação infantil, a gente percebeu que a gente repetia muito, sempre o mesmo texto, mesmo gênero textual. Isso não é problema, desde que seja abordado de uma forma diferente, mas a gente também tem que cuidar para não limitar, para abrir, né, para buscar mais. Mas como? Buscar mais por quê? Só para dizer quais são as características? Não é isso que nós estamos nos propondo. Então, nós estamos nos propondo ao quê? A viver isso, né? A viver esses gêneros textuais. Então, se lá na educação infantil a gente está dizendo que é importante trabalhar com receitas, nós vamos viver as receitas. Mas por que não viver as receitas também no primeiro ano e no segundo ano? E aí, se a gente considerar que esse é um gênero textual que precisa ser trabalhado tanto na educação infantil quanto no primeiro e no segundo ano, vamos abordar de uma forma diferente. Vamos ter objetivos que vão ampliando esse conhecimento. Vamos voltar lá para a espiral, né? A espiral é uma espiral, ela não é uma reta, né? Você não vai colocando uma coisa do lado da outra, ou uma em cima da outra, e só repetindo. Então, a gente tem que cuidar com isso, porque a gente faz muito isso, tanto na educação infantil, com datas comemorativas, com temas que a gente trabalha, quanto no ensino fundamental, com os conteúdos. A gente vai colocando um em cima do outro, a gente vai sempre repetindo. Então, a gente tem que abrir isso. Então, isso nós tínhamos discutido, nós discutimos bastante, e aí eu trago aqui, assim, o que é o desafio que se coloca, então, nos anos iniciais? E eu vou ler essa parte que é do documento do território catarinense, e depois eu vou falar da educação infantil. Então, eu vou ler porque eu acho muito importante essa parte. Ela diz assim, ó, que no aprendizado do sistema de escrita alfabética, ou mesmo antes dele, é fundamental que os estudantes interajam por meio da escrita, em contextos socio-interacionais, contextos significativos, contextos importantes, coisas que tenham uma importância na vida, que não surjam do nada, que não surjam só do conteúdo a ser trabalhado, em que as crianças possam construir sentidos na relação com o outro, mediadas pela escrita. Quer o professor atue como escriba e leitor, como é o que acontece mais na educação infantil, quer as crianças já consigam usar a escrita de modo mais autônomo e menos heterônomo, que quer dizer direcionado. Importa, pois, que os processos de ensino considerem que o progressivo domínio do sistema de escrita alfabética tem de se dar para os e em favor dos usos sociais da escrita, no âmbito dos gêneros do discurso. Isto não significa, quer dizer, isso significa que não basta somente ensinar as características do gênero para as crianças, elas precisam usar, entender como funciona,
se apropriar. Então, você vai trabalhar com a carta, elas precisam escrever cartas, elas precisam receber cartas. Se vai trabalhar com um vlog, que é um texto digital, elas precisam saber fazer vlogs. Se vai trabalhar com o passo a passo de uma brincadeira, de um jogo, elas precisam construir esse passo a passo. Não quer dizer que toda vez que vai fazer um jogo tem que construir o passo a passo, não, mas precisa ler o passo a passo, precisa ler o texto instrucional que está ali, né? E se isso estiver dentro de contextos, de propostas que não sejam de um dia, de uma atividade, que sejam situadas dentro de uma sequência de atividades, dentro de um projeto, que tenha um ponto de partida, que tenha um objetivo claro, isso se torna mais fácil da criança entender. Na verdade, todo o processo alfabetizador, e novamente eu falo alfabetizador no sentido amplo, no sentido de entender o que significa ler e escrever, se torna muito mais fácil e importante para a criança quando tem esse contexto, que é o que a gente falava antes. E aí tudo fica mais compreensível, não só a leitura, a escrita, não só os gêneros textuais, como todos os conhecimentos que se trabalha na escola. E para a educação infantil, então, que desafios se colocam? Não que o anterior também não seja para a educação infantil, mas quando se fala de um campo de experiência voltado para a escuta, para a fala, para o pensamento, para a imaginação, que desafio que se coloca? O desafio de entender que, aqui a gente está falando da criança a partir ali dos 4 anos, em torno dos 4 anos, mas que desde pequenininha, quando ela fala, quando ela chora, quando ela balbucia, quando ela soluça, quando ela dá um sorrisinho diferente, ela está usando a linguagem, né? E quando ela está usando a linguagem, ela não está usando a partir dela, ela está usando a partir de um contexto que é humano. Quanto mais ela interagir com esses outros seres humanos, ela precisa se tornar humana. Então, quanto mais ela interagir, quanto mais situações ela vivenciar, mais o pensamento dela vai se desenvolver, mais a consciência dela vai se desenvolver. E é isso que nós fazemos na educação, é isso que nós fazemos na escola. O professor Edson, que é conhecido por alguns, quem não conheceu ainda, eu espero que conheça, um professor da FURB, maravilhoso pesquisador do Vygotsky, ele diz assim, que o grande papel da educação é contar para cada nova criança que nasce a história da humanidade. Tudo de novo. A história daquele conhecimento. O que aquele conhecimento significa? O que se sabe sobre ele? Então, nós somos esses... É um processo narrativo, nós somos esses contadores dessa história da humanidade. E aí, a criança, quando nasce, as interações que ela vai tendo com o adulto, elas não são só entre ela e o adulto, são entre ela, o adulto, com esse contexto todo histórico e cultural que foi sendo constituído. Então, quando o adulto está ali conversando com a criança desde bem pequenininha, quando está lendo, quando está cantando, ele está possibilitando que esse pensamento seja mais forte, que ele tenha mais signos, que ele consiga se desenvolver mais. E aí a gente precisa ter clareza que a aprendizagem, ela vem antes do desenvolvimento, ela sempre vem antes do desenvolvimento, e ela é coletiva, ela é colaborativa, ela acontece com o outro, por meio dessa mediação, desse mais experiente, desse outro mais experiente, desse adulto mais experiente, e que no caso da educação infantil e da escola, é o professor,
né? Então, quando se pensa nesse campo de experiência da escuta, da fala, do pensamento e da imaginação, não está se pensando só num campo de experiência, mas isso está perpassando tudo o que a criança vivencia, vai transversalizando todos os outros campos. E quanto mais a criança vai aprendendo, quanto mais experiências ela vai tendo, mais ela vai conseguindo entender esse mundo de signos e símbolos que a gente vive. Então, essa linguagem, quando a gente fala da linguagem, que é esse sistema de símbolos, de signos, né, não é só quando a gente se refere à escrita que ela é um sistema de signos. Tudo isso que a gente está falando, cada palavra, cada som, o jeito como a gente articula, para chegar no pensamento do outro e o outro entender e fazer sentido, ele precisa ser um signo. Então, quando a gente fala significação, significar quer dizer tornar isso comum, que as pessoas ouçam essa palavra e isso repercuta na sua cabeça, que ela, na sua consciência, que ela consiga entender do que eu estou falando. Então, às vezes um gesto é um signo, né? Quando a gente está trabalhando na linguagem dos sinais, não é um som, é um gesto, é um sinal, né? Uma imagem é um signo, um movimento pode se tornar um signo. Então, continuando com essa ideia do campo de experiência da escuta, fala e pensamento na educação infantil, então, o trabalho com a língua escrita, principalmente na educação infantil, ele jamais pode ser uma prática mecânica. Em hipótese nenhuma, ele pode ser uma atividade, uma proposta de simplesmente trabalhar letras, repetir palavras, sem que isso esteja num contexto, sem que isso faça um sentido, sem que isso faça parte de uma proposta, né? Aí a gente volta lá àquela ideia do Vygotsky. E aí, eu coloquei esse pensamento aqui para não deixar passar, assim, que quando a gente pensa nessa ideia da língua direcionada à língua escrita, a criança, ela não espera um adulto querer começar a ensinar a ela para aprender, para ela começar a aprender o que significa a palavra escrita, o que significa ler e escrever. Então, o tempo todo ela está vendo, e quando ela está vendo, a partir do momento que isso começa a fazer algum sentido para ela começa a se perguntar. Então, mesmo que ela não saiba ler, que ela não saiba escrever convencionalmente, a partir do momento que ela observa esse comportamento nos colegas, nos adultos que fazem isso no seu meio, ela passa a conseguir ler, mesmo sem saber ler, escrever, mesmo sem saber escrever convencionalmente. Por quê? Porque ela começa a se experimentar nesse processo. Por isso a gente usa essa palavra, processo, porque isso vai se desenrolando, ela vai experienciando isso, e isso tem um caminho, a gente pode, num determinado momento, talvez aprofundar isso um pouco mais, mas isso começa lá no desenho, começa lá na brincadeira, vai pelo desenho, até se tornar sinal, até se tornar letra. Então, quando ela está brincando, pegando um cabo de vassoura e fazendo de conta que é um cavalinho de pau, pegando uma pedrinha e fazendo de conta que é um carrinho, quando ela está fazendo um rabisco no chão, na educação infantil, ou mesmo crianças no ensino fundamental, às vezes, nos anos iniciais ainda fazem isso, tudo isso está fazendo parte desse desenvolvimento da linguagem escrita na criança, desse processo de simbolização, porque a linguagem escrita é simbolização. Nós vamos estudar isso mais para o nosso próximo encontro, tá? E aí,
diante disso tudo, né, dessas ideias todas que eu fui, algumas retomando e outras trazendo hoje, o que se coloca como o desafio para esse nosso encontro de hoje? Diante disso tudo, dessa ideia do que é a linguagem como interação, e esse desafio que a gente tem de alfabetizar num contexto de letramento, tendo os gêneros textuais como referência, entendendo que eles são quem dera transdisciplinares, né? Quais são as expectativas de aprendizagem que nós temos para as nossas crianças na educação infantil, no primeiro ano, no segundo ano? Então, diante disso, o que a gente considera que é importante que nesta fase do processo a criança aprenda sobre os usos e as funções da escrita em nossa vida e em nossa sociedade, em todos os campos de atuação, todos aqueles campos que a gente colocou ali. De uma forma geral, o que a gente considera que é importante que elas entendam? A segunda questão, quais gêneros textuais nós consideramos que é fundamental e sugerimos que elas conheçam nessa etapa? Então, não quer dizer que esses são os gêneros, os únicos gêneros a serem trabalhados, não, mas é aqueles que a gente considera assim, poxa, é imprescindível que a criança tenha contato com isso. E eu vou dar um exemplo. Eu já trabalhei com turmas de 5º ano que não conheciam os contos clássicos. Eles não conheciam os contos clássicos da literatura. Os contos de fadas, desculpa, os contos de fadas clássicos, eles não conheciam. Às vezes a criança não sabe como que se usa um dicionário lá no 3º ano. Às vezes eles não sabem como que funciona um calendário. O que é fazer um relatório de observação da sementinha que foi colocada para germinar? O que significa construir um livro de verbetes sobre a vida das abelhas, por exemplo? Então, eu estou dando exemplos e buscando trazer exemplos de áreas diferentes e dos campos diferentes, mas para a gente perceber, assim, que a gente não precisa trabalhar sempre com os mesmos gêneros textuais, a gente pode abrir isso, né? A gente pode ter esse combinado de que a gente pode retomar textos que já foram trabalhados, claro, isso vai depender do que é necessário naquele momento. O que se faz necessário? A gente está desenvolvendo um projeto sobre a fotossíntese. Então, que tipo de textos vão vir ali? Isso é óbvio, né? É isso que a gente precisa trabalhar. Mas, para além disso, quando a gente está pensando nesse aspecto do letramento, né, como que a gente pode olhar de uma forma um pouco mais aprofundada para esses gêneros textuais? Assim, então, entendendo que se esse texto, e aí vem o processo contínuo, né, que precisa ter essa ligação de uma turma com a outra, de uma etapa de ensino com a outra. Se esses textos já foram muito trabalhados no primeiro ano, quer dizer que eu não posso retomar? Não, eu posso retomar, mas como? Então, de uma outra perspectiva, indo além, dando um passo adiante, ou olhando de um outro ponto de vista. Mas não, fizemos o livro de receita no pré, fizemos o livro de receitas no primeiro ano, e fizemos o livro de receitas no segundo ano. Ou fizemos o relatório de observação da sementinha no pré, fizemos no primeiro ano, e fizemos no segundo ano. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas depois a gente tem um tempo aí e a gente conversa. Então, essas duas perguntas. E aí,
a seguir as outras questões. Então, diante disso, como que a gente pode sistematizar essa ação pedagógica? E entendendo que isso são referências, né? O professor que pegar esse material, que ele consiga olhar e pensar assim, poxa, esse grupo já desenvolveu práticas desse tipo, né, e sugere que é importante que a criança viva propostas desse tipo, e eu posso ter isso como referência. Então, com base no que vocês consideram importante que as crianças aprendam, e nas experiências que vocês já viveram, eu coloquei dessa forma, mas se vocês acharem melhor, vocês podem colocar só a título de propostas mesmo. Eu coloquei assim, quais os possíveis projetos, quais as possíveis sequências didáticas que poderiam ser desenvolvidas, considerando o caráter interdisciplinar dos gêneros e considerando o contexto das diretrizes que a gente está vivendo. Quais as atividades permanentes de leitura precisam e podem ser previstas? Então, atividades permanentes são aquelas atividades que a gente considera que precisa acontecer sempre. Então, tem um projeto de letramento literário que está fazendo uma boa parte disso, né? Mas não impede que o professor também desenvolva. Então, essa política, ela não é só para a professora que está ali como referência, ela é para toda a rede. Ela é, inclusive, para os professores que estão trabalhando com o letramento literário. Então, o que é importante? É importante que tenha roda de leitura, é importante que tenha hora do conto, quinzenalmente, semanalmente, é importante que tenha um chá literário, um café literário, que as famílias venham para a escola, é importante que tenha uma mala viajante que vá para a casa das crianças, é importante, se a gente fosse considerar esse contexto, né, agora, que a gente faça rodas de leitura virtuais, que a cada dia uma criança leia uma literatura, e isso seja compartilhado num grupo de WhatsApp com as crianças, e com relação aos projetos e às sequências didáticas. Então, a gente considera que é importante trabalhar com os contos de fadas. Isso como? Por meio da seleção de contos de fadas que as crianças vão conhecer, ou produzindo um livro sobre os contos de fadas. Se o enfoque é mais na escrita, vai acontecer mais por meio de projetos e vai ter um produto final. Se for mais somente leitura para conhecimento dos gêneros, uma seleção de gêneros, então pode acontecer por meio de uma sequência didática. Mas isso são sugestões. Se vocês preferirem, vocês podem colocar só como propostas, assim, a gente entende que é muito importante que aconteça propostas, que a família venha para a escola, ou que aconteça propostas em que as crianças sentem em roda e leiam, ou é mais importante, e não precisa ser uma, tá? Podem ser várias propostas. O que nós vamos fazer a partir disso é organizar tanto o que vocês entendem como expectativas de aprendizagem, quanto o que vocês colocam como propostas de sistematização, para a gente ir compondo o nosso material. E aí eu vou voltar, eu vou pedir licença aqui, eu vou voltar lá para os nossos quadrinhos iniciais para mostrar uma coisa para vocês. Olha só, aí nós estamos nesse terceiro quadrinho aqui, que é o do letramento como contexto para o processo de alfabetização, né? Como trabalhar com os gêneros textuais. Então, entendam, aqui nós não vamos colocar atividades de análise da escrita, nós não vamos, não é isso, de ensinar a ler, de ensinar especificamente as etapas de produção do texto. Nós vamos pensar na produção do texto dentro dos gêneros, na leitura e na escuta de gêneros, nós vamos pensar nesses gêneros, nós vamos pensar assim, ó, nesse contexto, que tipo de gêneros textuais trabalhar, o que a gente entende que é importante trabalhar, o que a gente espera que as crianças entendam disso,
o que a gente espera que elas entendam que significa ler e escrever textos? O que a gente espera que elas aprendam na educação infantil sobre isso? O que a gente espera que elas aprendam no primeiro ano? O que a gente espera que elas aprendam no segundo ano? Né? E aí, a seguir, como que nós vamos ensinar isso? E aí, depois, nos outros encontros, sim, nós vamos aprofundando essas outras questões. Por isso, nós temos todos esses tópicos aqui, tá? Então, agora eu vou descompartilhar. Vamos ver se eu consigo descompartilhar. Deu certo? Estão cansados? Desculpa, mas é que não, a gente tenta ser, quando a gente planeja, é que vocês sabem, vocês são professores e professoras, né? Vocês sabem que a gente planeja, acha que vai dar conta de tudo bem rapidinho, mas quando a gente começa a pôr em prática, não dá conta de tudo bem rapidinho. Então, agora, acho que a gente pode ter um tempo aqui de conversar, né? Se vocês quiserem usar o chat, ou se vocês quiserem abrir o microfone e falar, o que não ficou claro, o que vocês têm de perguntas, o que vocês têm de sugestões. A Jane está com um sorriso lindo aí. Estou vendo a Marileia também. Então, eu tô aqui, fiquem à vontade. Só lembrem, quando vocês forem falar, de abrir o microfone, tá? Ficou entendível? Ficou mais clara essa ideia de linguagem como interação e dos letramentos, dos gêneros textuais? Obrigada, Maristela. Muitas contribuições e reflexões, e ali da educação infantil a professora foi bem coerente, bem feliz nas colocações, né, professora? No sentido das vivências, experiências, né? Isso se dá em todo o processo da educação infantil, inclusive com a leitura e a escrita, né? Uhum. Então, vivências, experiências, é esse o caminho, né? Sem deixar de levar em conta os direitos de aprendizagem da criança, que envolvem o brincar, o explorar, o conviver, enfim, isso mesmo, né? Mas é assim, é isso mesmo, né? A gente não está alheio a essa temática, né, da alfabetização. Ele se inicia, como a professora colocou, já desde o berçário, né? E isso está na BNCC, está nos nossos objetivos, né? A sistematização, a gente entende que é do fundamental, é do ensino fundamental. Sim, né? Isso. Mas os registros, e a criança por si só também, já com idade ali de 5 anos, ela já tem interesse, né, também. Ela quer escrever seu nome, conhecer as letras, enfim, isso já faz parte, né? Os sons das letras, ela começa também, e principalmente a função da escrita, né? A função social ali que a escrita tem nas diferentes situações, isso é muito importante. Trabalhar gêneros, eu vejo já possível, assim, na pré-escola. Então, as professoras, os professores, têm algum comentário, alguma pergunta? Eu vejo assim, pessoal, que enquanto isso está nas ideias, às vezes é muito abstrato. Quando a gente começa a colocar em prática, e eu não estou dizendo que vocês vão começar agora, eu sei que vocês já têm uma caminhada, que vocês já têm uma construção, que tem muita coisa legal que vocês já fazem, eu sei, eu converso muito com a Vera, ela me conta as propostas que ela tem participado, vivenciado, nós já conversamos, né, em momentos de formação. Então, mas quando a gente começa a colocar isso em prática e sistematizar isso dentro de uma proposta, é que muitas dúvidas vão aparecendo. O que eu espero é que a gente consiga tornar essa ideia, né, que está nessa política, algo concreto, algo que vai acontecer realmente,
tanto na educação infantil, quanto no primeiro ano, no segundo ano, que o ler e o escrever, realmente, a linguagem escrita como um todo, realmente se torne algo muito importante para as crianças. E que aprender a ler e escrever seja algo que faça sentido, que tenha um porquê, um para quê, né? Então, não é fácil a gente, às vezes, se desvencilhar de algumas coisas. E a gente também não quer que vocês deixem de fazer o que vocês já sabem fazer muito bem, mas que aos poucos a gente vá em grupo, pensando nessas práticas, né? E colocando esses desafios à nossa frente, e tentando chegar neles, tentando alcançar. Então, o primeiro desafio agora é vocês pensarem nisso. Quando vocês pensam nessa ideia de o que é linguagem escrita como um processo interativo, como um diálogo, eu vou escrever. O que eu vou escrever? Tem que ter um leitor. Quando eu falo de linguagem interativa, numa perspectiva de interação, o que eu vou escrever tem um leitor. Tem um para quê? Tem um para quem? Então, essas perguntas, elas precisam o tempo todo estar na nossa cabeça. O que se escreve? Quem é o leitor? Para quem se escreve? Por que a gente está escrevendo? O que a gente está escrevendo? Essas perguntas, elas são fundamentais para orientar ali aquelas questões que estão colocadas para vocês. Se quando a gente for pensar nas propostas de leitura e escrita, a gente sempre colocar essas perguntas, a gente já vai ter dado um grande passo, um grandioso passo, tá? Então, quando vocês vão pensar nessas perguntas, pensem nisso. O que vocês querem que as crianças aprendam a respeito dessas perguntas? O que se escreve? Para quem se escreve? Por que se escreve? O que se escreve? Tá? Pensem nessas perguntas. E aí vão discutindo entre vocês e organizando as ideias. Só assim a gente vai conseguindo dando passos, né? Senão a gente fica só no campo das ideias. Então a gente quer dar passos, a gente quer ir além. Certo? Professora Cleide, eu Oi. se pudesse mandar depois as perguntas, ou aqui no chat, ou Sim. Eu vou mandar os slides todos. Ótimo. Para a nossa atividade a gente utilizar. Sim, eu já mando a seguir. Já deveria ter mandado antes, né? Mas eu já mando a seguir. Sem problema. Professor, eu acho que você foi muito feliz na sua fala hoje, veio fortificar aquilo que a gente acredita, mas às vezes nos falta essa compreensão. Eu gostei bastante quando você disse que a linguagem se materializa por meio de enunciados, né? Que são textos, que é o ponto de partida e o ponto de chegada. E que isso mesmo. Muito bem que os textos, eles são lidos e ouvidos, eles são vistos e produzidos, e eles são analisados. É isso que a gente vem reforçando. Ou seja, quanto mais contatos com textos a criança tem, vistos, ouvidos, né? Não só escritos, mas experienciados, vivenciados, ouvir, viver aquela situação, mais competência ele terá para produzir e analisar os textos. Então, é isso que a gente vem reforçando. Falávamos hoje de manhã o quanto é importante essa experiência. Às vezes, não para um produto final e formal, mas para a criança interagir e automaticamente ela perceber essas características. Nós comentávamos, né? O professor, por exemplo, essa semana eu estou tão feliz, aconteceu não sei o que comigo, eu trouxe até um poema para compartilhar com vocês, crianças. Já num outro contexto,
a professora está triste, aconteceu esse episódio. Sabe que eu li uma poesia que me fez mais aliviada? Eu trouxe também para compartilhar. Então, são situações que, às vezes, a gente pode somente experienciar. Não precisa formalizar, não precisa... Mas Isso mesmo. Criança, quando ela se deparar com um momento, ela vai lembrar... mas a minha professora já passou por isso, ela recorreu a isso. Então, essas experiências na educação infantil, no primeiro, no segundo ainda, né? Elas dão, assim, uma base maior para quando a criança precisar, ela saber o que usar, saber as suas características também, né? E é o que e o porquê, né? Ela usa isso. Eu acho que foi bem importante a fala de hoje. Volta, assim, a fortalecer essa ideia, né? É isso mesmo, Mariane, e assim, para que a gente consiga fazer isso dessa forma, como você falou agora, a gente precisa ter clareza da intencionalidade do que nós estamos fazendo. Então, a gente precisa ter sempre saber o que nós estamos fazendo. Qual é a importância de simplesmente compartilhar um poema que me tocou? Qual é a importância daquela cartinha que a criança escreveu para mim? Daquele cartãozinho que ela deixou na minha mesa, e que às vezes só tem 3 letrinhas escritas, o E, T e o A. Eu te amo, né? Então, isso tudo são significações que a criança vai dando para a escrita. É dessa forma que ela está elaborando, e ela está usando da forma como é o principal propósito, que é para interagir com o outro, né, que é para dizer algo que ela sente. Então, esses contextos, né, a gente vai conseguir olhar para eles, ver, organizar, pensar, criar, quanto mais clareza a gente tem do que nós estamos fazendo. Quanto mais clareza a gente tem de como que esse processo se dá. E isso, eu quero dizer para vocês, assim, que isso é lindo no processo de alfabetização. E apesar de eu saber e ter consciência de que tem muitos mitos ao redor dessa palavra alfabetização na educação infantil, quando eu uso a palavra alfabetização, eu nunca estou usando no sentido mecânico. Eu sempre estou usando no sentido de apropriação de um conhecimento, de apropriação da linguagem escrita, de a criança poder dizer a sua palavra, poder dizer quem ela é, né, por meio da linguagem escrita. Então, e aí a importância, foi por isso que eu comecei essa fala, do nosso trabalho. Assim, como o nosso trabalho é complexo, como o nosso trabalho é desafiador. Eu e o Simão fazíamos parte de uma disciplina, juntamente com o professor Edson, ali no segundo semestre de 2019, né, Simão, no ano passado, com o professor Edson, e aí é esse professor que eu falei para vocês antes, que estuda o Vygotsky, da FURB, e o professor Edson, ele trabalhou muito essa ideia da teoria histórico-cultural, né, esses princípios, esse conhecimento todo. E aí, vira e mexe, eu falava para ele, professor, então imagine isso na alfabetização, né, que você precisa elaborar tudo isso, mas ao mesmo tempo, você precisa garantir um processo de elaboração da linguagem escrita, né? As crianças estão aprendendo a ler e escrever, elas não vão pegar um texto e ler, elas não vão produzir um texto, elas precisam aprender a fazer isso. Então, é muito complexo, é muito desafiador e é lindo, gente, é encantador. Por isso, a gente precisa ter muito conhecimento disso, a gente precisa aprofundar, pesquisar, trocar ideias,
criar grupos de WhatsApp também, onde um troca ideia com o outro. Nós já temos um grupo comum, mas ele está bem mortinho, tá? Vou reclamar. Está bem mortinho, a gente tem que usar esse grupo aí, trocar ideias, colocar, olha, eu fiz isso, foi legal, o que vocês acham? Compartilhar, porque quanto mais a gente construir esse conhecimento juntos, colaborativamente, em comunidade, compartilhando, mais forte ele é, mais forte nós somos, mais nós conseguimos, mais nós podemos, tá? Então, vamos nos fortalecer juntos, vamos criar um grupo bem coeso, e quem sabe, eu vou compartilhar uma coisa com vocês, é muito difícil a gente encontrar propostas que mostrem na prática isso que nós estamos conversando aqui. Que mostrem na prática o que significa trabalhar a linguagem escrita, entendendo que ela é discursiva, que ela é interativa, usando os gêneros textuais, organizando propostas que abarquem tudo isso. Ou a gente encontra a parte teórica, ou a gente encontra só a parte prática. É muito difícil a gente encontrar propostas que mostrem e que ainda tenham esse contexto todo que vocês têm aí, que nós temos, né? Eu estou fazendo parte em Massaranduba de pensar diretrizes para essa educação, para esse processo que começa lá na educação infantil. Então, a gente tem um caminho muito, muito legal pela frente. Eu acho que a gente pode construir muitas coisas muito bonitas e importantes, e que podem, inclusive, servir de referência, tá? Então, vamos nos ajudando, tá bem? Isso mesmo, Cleide. E o que a gente também discute quanto à política de alfabetização e até as diretrizes, essa situação de fazer ela em grupo. Não fazer apenas... Era muito mais fácil falar assim, Cleide, escreve para nós a política, né? Exatamente. Eu não ia fazer. Por isso que a gente está chamando o grupo, está querendo dividir essa responsabilidade para quê? Para que esse documento não seja um documento de gaveta. Exatamente. Deixar lá lindo e maravilhoso, como muitos PPPs das escolas são, então não faz. Só para cumprir tabela, então não faz. Se é para fazer uma coisa, então faça bem feito e faça em grupo. Isso possa ser melhorado os processos de aprender e de ensinar dentro da cidade, dentro de Massaranduba. Só parabenizar pela tua fala hoje, que realmente foi muito legal. Acho que tu também transitou por uma área que eu gosto muito, então acho que me chamou mais atenção ainda. Mas é que eu vejo, Simão, é que eu vejo a alfabetização dessa perspectiva, da perspectiva da teoria histórico-cultural. Esse é o meu fundo, é o meu ponto de fundamentação. Nós temos isso em comum. Sim, que bom. Pessoal, se alguém tiver alguma coisa para falar, a gente está ainda um tempinho, e depois a gente faz os encaminhamentos para a tarde de hoje, que a gente tem ainda uma tarefa escrita para fazer em grupo e finalizar na tarde de hoje ainda, tá? Eu acredito. Estou respondendo aqui a professora Helenice. É isso mesmo, professora Helenice, o porquê também, por que se escreve, né? Qual a função disso que se escreve? Muito bom. Ah, que legal, a professora Mir está colocando que estão fazendo planejamentos da pré-escola de forma interdisciplinar. Muito bom, que legal. Gente, vamos para a segunda etapa, então, que é a de trabalhar com essas questões? Sim, posso me despedir de vocês e daí eu encaminho os slides, mas eu vou estar aqui, tá? Eu só vou dar um tempinho agora que eu vou fazer um lanche para minha filha, e daí eu vou estar aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem que eu estou aqui para responder, tá? Então a gente faz assim, Cleide. A gente faz encaminhamentos, aí depois tu faz a tua saída. A gente vai trabalhar da seguinte forma agora. Tá. Até agora são, meu Deus, me ajudem com o horário. 15h30. 35. Você passou para nós 4 perguntas. Sim, já vou passar aí para vocês no slide. Para a gente dividir também.
até as 4h15, a gente vai pedir que vocês elaborem respostas dentro de cada perspectiva, dentro de cada série, ano que cada um está incluído, educação infantil, ou primeiro ou segundo ano. Logo após, às 4h15, a gente vai criar 3 grupos diferentes no Google Meet. Um para a educação infantil, um para o primeiro ano, um para o segundo ano. Na educação infantil, aí a gente fica com a Elísia, que vai coordenar esse processo de sistematização das respostas. Basicamente é isso. O primeiro ano fica com a professora Verena, e o segundo ano fica com a professora Ariane. Tá? Aí, basicamente, a discussão vai ser a sistematização das respostas e já construir um texto para ir lá dentro do documento da política de alfabetização. Claro que a gente vai lapidar depois, mas a gente quer escutar o que vocês têm a dizer sobre isso, para a gente já valorizar isso e colocar dentro daquele documento do documento que está sendo criado. Acho que é mais ou menos isso, né? 4h15, 4h10, mais ou menos, a gente manda o link já nos grupos para vocês, aí vocês, a partir do momento que recebam, né, por favor, entrem, a gente discutir. Só reforçando as coisas. Aí só para o Cleide manda as perguntas, a gente já... Eu já vou sair aqui e já estou enviando, tá? Tá bom. Estou saindo, então. Os professores de educação física, eles podem também estar participando, os professores de sala de apoio, as auxiliares também, Sim. Né? Os professores de artes, que a gente está vendo que estão ali, também podem estar participando, né? Daí de uma turma, então. Isso, aí quem é sala de apoio, aí escolhe qual gosta mais, né? Que é primeiro, segundo ano. Educação física, arte também, da mesma perspectiva. O auxiliar de sala, a gente pede que participe junto com a pró-regente, que é legal, né? Porque eles estão na mesma discussão ali dentro do contexto. Isso. Aí depois cada grupo organiza da melhor forma e provavelmente a gente vai solicitar por escrito, mas nesse primeiro momento aí não, talvez depois nos grupos aí a gente disponibiliza e-mail para estar recebendo essas respostas, para também não passar nada, né? Beleza, pessoal? Todo mundo conseguiu entender bem? Então é isso. 4h15 a gente combina de mandar o link para vocês, e aí vocês acessam. Obrigado!